Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começou na cidade portuária de Lite. Navios com aventureiros sempre atracavam no porto. Raymond sorriu e gritou levantando as mãos, feliz por finalmente estar na cidade de Lite. Uma mulher com fantasia de coelho piscou para o rapaz, pedindo para fazer um favor comprando uma poção. O vendedor ergueu um peixe, dizendo para comprar um dos melhores peixes da região. Os telhados dos edifícios eram pintados principalmente de azul. Raymond olhou para a cidade com olhos brilhando de prazer. O Walker se aproximou do rapaz e sorriu, perguntando se ele estava realmente tão feliz. Os rapazes pararam quando alguém atrás dele disse ao Walker para ser honesto e admitir que ele também estava tão feliz quanto Raymond de estar ali. Theron fechou os olhos e sorriu, dizendo que, para ser sincero, também queria correr e pular de alegria. Ele levantou a cabeça, dizendo que era ali que suas aventuras começavam. Esta era a era dos aventureiros. Aventureiros de todo o mundo se reuniam para começar suas aventuras e se tornarem heróis das suas próprias jornadas. As pessoas entravam nos portais que um dia começaram a aparecer no mundo todo misteriosamente. Dentro dos portais, monstros terríveis esperavam pelas pessoas. Havia vários tipos de monstros aterrorizantes que não se encontravam no mundo de Maplewood. Apesar da morte de inúmeros aventureiros nos portais, artefatos, tesouros e itens misteriosos e poderosos eram encontrados no interior dos portais e atraíam aqueles que se atreviam a sonhar grande. O Walker estendeu o dedo e disse que eles precisavam de uma isca. Raymond ficou parado sem entender do que ele estava falando. Imaginando os monstros, Walker explicou que eles não poderiam planejar uma estratégia sem conhecer o tipo de monstro no portal. Inúmeros aventureiros morriam por causa de variáveis inesperadas. Por isso eles precisavam de um escravo para agir como uma isca. A mulher parada atrás de Raymond disse que então eles precisavam de alguém para desviar a atenção enquanto eles fugiam. Para ela esse era um bom plano. Os escravos estavam sentados em uma jaula. O mercador conduziu Walker pelas celas, dizendo que todos ali eram usados como isca. Sorrindo amplamente, o mercador disse que eles definitivamente não se arrependeriam de comprá-los. Então ele recomendou alguns escravos. Apontando para dois rapazes na jaula, o homem disse que eles tinham recebido os dois recentemente, então eles estavam em ótima forma. Walker concordou e decidiu levar os dois. Depois de um tempo, o grupo se aproximou do portal. Tirando uma adaga, Walker disse que na entrada da masmorra, marcas são feitas para ver quantos grupos já estão lá dentro. Aparentemente não havia ninguém no portal, isso significava que eles seriam os primeiros. Olhando para seus companheiros atrás dele, o rapaz perguntou se eles estavam prontos. Seus companheiros sorriram animados, dizendo que estavam prontos. Alguns segundos depois, o grupo inteiro passou pelo portal. Raymond cambaleou para frente, quase caindo. Ele disse que se sentia estranho. De repente, ficou atônito. Cogumelos enormes estavam bem na frente dele. O grupo parou, dizendo uns aos outros que a atmosfera ali era completamente diferente do que esperavam. Walker olhou ao redor e disse a todos para não se preocuparem porque os portais geralmente abriam longe dos lugares onde eram os habitats dos monstros. Eles deveriam encontrar um portal de saída primeiro, não era possível usar o portal de entrada. A mulher ouviu um barulho e olhou para checar. Um monstro que apareceu de repente, a pegando de surpresa sem que tivesse tempo de reação, a mordeu. Sangue esguichou em todas as direções. Todos no grupo se viraram e gritaram perguntando por que tinha uma criatura ali. Ela se curvou ligeiramente depois de atacar Charlotte. Logo mais deles que estavam disfarçados apareceram. Eles cercaram completamente o grupo. Walker agarrou seu cajado com mais força. Usando magia flecha de fogo, ele formou uma grande flecha de fogo. A flecha atingiu o monstro mais próximo, jogando-o para longe de Charlotte. Walker se virou, gritando que algo estava errado e ordenando que amarrassem as iscas nas árvores. Eles tinham que sair dali rapidamente. Um dos escravos implorou que fosse levado com eles, mas Theron imediatamente apontou uma adaga para o escravo, dizendo para não se mover e obedecer. Raymond fechou os olhos, pedindo perdão ao escravo. O escravo gritava implorando para não ser deixado para trás enquanto o grupo de aventureiros corria para longe. Um momento depois, monstros atacaram um dos escravos. A pata do monstro atacou o segundo rapaz por trás. Nesse momento, Walker e seu grupo pararam na floresta. O rapaz estava curvado de fadiga,
dizendo que já haviam falhado. Limpar não importava mais. Eles tinham que se apressar e encontrar o portal de saída. Raymond, em estado de choque, respirava pesadamente e não ouvia nada ao redor. Theron agarrou Raymond pelas roupas, gritando para o rapaz voltar a si e ouvir o que o Walker estava dizendo. Franzindo a testa com raiva, Theron disse a Raymond para se acalmar porque mesmo que tivessem falhado agora, eles podiam se preparar mais da próxima vez e tentar novamente. Eles não podiam desistir, tinham que se concentrar no presente. Quando Theron sorriu, dizendo que eles definitivamente sairiam dali, um monstro apareceu atrás dele. Com um golpe, ele esmagou o corpo do rapaz no chão. O Walker gritou desesperado chamando por seu amigo. A criatura removeu sua pata do corpo de Theron. Raymond tremeu de horror, olhando para o cadáver de seu amigo. O Walker, com raiva, formou uma flecha de fogo. A língua da criatura saiu voando de sua boca em grande velocidade. Em um segundo, ela se enrolou no pescoço de Walker. Ele tentou se libertar com as mãos, mas o monstro simplesmente o arrastou para dentro de sua boca. E depois, o sangue jorrou. Raymond estava em estado completo de pânico. Sua mão tremia de medo. Ele tentou se levantar para correr, mas não conseguia se levantar devido ao desespero e caiu no chão na frente do monstro. A criatura abriu a boca e começou a mastigar as pernas do rapaz. Raymond gritou em agonia. Elpalm de repente apareceu em uma árvore próxima. Raymond, sangrando e chorando, o notou. Raymond levantou a mão trêmula, dizendo que estava feliz em ver que a isca estava viva. Agora ele podia ajudá-lo. Sorrindo nervosamente e chorando, o rapaz disse que todos da sua equipe morreram e só restavam eles dois. Ele sentia muito pelo que tinha feito antes, ele não queria ter feito e foi forçado. Raymond levantou a mão mais alto, dizendo a Elpalm que ele não conseguiria sair dali sozinho, era melhor ter mais pessoas. Raymond cerrou os dentes de raiva vendo que Elpalm apenas ficou assistindo em silêncio. Raymond, em pânico e fúria, gritou ao escravo para parar de ficar apenas assistindo e salvá-lo. Elpalm apenas sorriu. Ele pulou no chão. O escravo disse que não sabia, parecia que era tarde demais para ajudar. Ele estava meio atrasado. Mais da metade do corpo de Raymond já estava na boca do monstro. O rapaz encarou horrorizado seu reflexo em uma poça do próprio sangue. Seus lábios se estenderam num sorriso. Raymond estendeu a mão, dizendo a Elpalm que ele não seria capaz de sair dali, ele seria o próximo. As mandíbulas do monstro se fecharam triturando o corpo do aventureiro. O sangue de Raymond escorreu por todo o corpo da criatura. Elpalm estava agora sozinho na frente do monstro. A criatura dobrou suas pernas se preparando para atacar e avançou em grande velocidade em direção ao rapaz. O monstro apareceu na frente do rapaz em um segundo pronto para devorá-lo. Elpalm calmamente observou a criatura. Ele levantou sua lança, dizendo que não morreria. Com um movimento, ele perfurou o corpo do monstro de lado a lado. O corpo morto caiu no chão. Elpalm cobriu o rosto com a mão. Ajeitando o cabelo, ele disse que o lugar em que ele morreu não foi ali. No futuro, ocorreu uma erupção vulcânica e monstros saíram em meio a chamas. Elpalm e sua equipe estavam em um penhasco observando aquele mundo ruir. Os monstros batiam suas asas e voaram em direção ao grupo. Cada uma das criaturas tinha uma aparência demoníaca diferente. Entre eles voava um dragão de proporções enormes. Este dragão de 3 cabeças era o rei dos dragões Gornhail. Uma das aventureiras disse que o ninho do centauro havia caído. Aproximando-se de Elpalm, ela disse que não restava mais nada em quem podiam depender. Os cavaleiros de Signis, a resistência, os cruzados e os aventureiros haviam todos morrido. Enquanto o vento soprava o cabelo da mulher, ela disse que até os 6 heróis que as pessoas viam como um raio de esperança estavam todos mortos. Olhando para as costas do rapaz, ela disse que só ele sobrava, o último dos aventureiros. Elpalm se virou olhando para todos e anunciou que esta era a última aventura de todos eles. Então o grupo inteiro foi coberto pela sombra de um dragão que abria a boca pronto para devorá-los. Depois da longa batalha, a floresta ardia em chamas. Elpalm estava imóvel, sangrando. Os corpos mortos de seus companheiros jaziam ao seu redor. Bem na frente dele estava uma das cabeças do Rei Dragão. Olhando para o céu, ele viu o Rei dos Dragões e se perguntou se esse era o seu fim. A cabeça que ele havia cortado já estava se regenerando. Todos os seus esforços e os sacrifícios de seus companheiros foram em vão. Com a boca bem aberta,
O monstro começou a mergulhar em direção ao rapaz. O olho de Eupalme começou a se fechar. Percebendo que este não era apenas o seu fim, mas também o fim do mundo e o fim da aventura de todos eles, socou o chão em raiva, se perguntando se seria dessa maneira que tudo iria acabar. Philip foi perfurado pela cauda do dragão. Jaden morreu de perda de sangue, deitado no chão. E Alexis, que o empurrou para salvá-lo, acabou morrendo em seu lugar. Todos se sacrificaram para que ele pudesse continuar e mesmo assim tudo terminou dessa maneira. Levantando a cabeça, ele gritou que não podia aceitar isso. O rapaz cambaleou de pé. Ele não concordava com o destino. Ele olhou para o céu com olhos raivosos. Levantando a mão e mirando no Rei Dragão, Eupalme disse que tudo não podia terminar assim. Energia mágica começou a se acumular e concentrar em sua mão. Logo, uma enorme quantidade de mana comprimida se reuniu acima de Eupalme. Ele converteu a mana numa flecha, pretendendo matar o inimigo, mesmo que significasse sacrificar a si mesmo. De repente, a esfera de mana em sua palma se dissipou. Seu corpo, extremamente ferido, não conseguia mais lidar com a mana e paralisou. Ele começou a vomitar sangue. O Rei Dragão começou a reunir mana para realizar um ataque devastador e então um sopro poderoso irrompeu de sua boca. A poderosa chama violeta apareceu na frente de Eupalme, que só teve tempo de chamar o monstro de grande pedaço de merda patética. Naquele momento, o mundo inteiro mergulhou na escuridão para ele. Eupalme tentou entender por que tudo terminou assim. Se ao menos ele fosse mais forte. Se ele tivesse apenas mais uma chance, ele teria mudado tudo. A água correu sobre o corpo de Eupalme. Ele abriu os olhos assustado. Ele estava sentado no chão, acorrentado, sem entender o que estava acontecendo. O homem parado na frente dele disse irritado que fingir que estava doente não funcionaria. Um escravo deveria saber o seu lugar. Eupalme se perguntava o que estava acontecendo, onde estava Grontail e como ele estava vivo. Aos poucos foi se lembrando de onde era aquele lugar em que estava, o mercado de escravos. Ao fundo era possível ouvir uma conversa do negociante de escravos falando com um cliente sobre como eles foram trazidos recentemente e eram ótimos. Muitas pessoas andavam de jaula em jaula perguntando sobre os preços dos escravos. Eupalme estava respirando pesadamente e suando muito. Olhando ao redor, ele pensou que o mercado de escravos deveria ter sido abolido há muito tempo. Mas ele conhecia aquele lugar e aquele vendedor. Ele era o comerciante que estava encarregado dele 6 anos atrás, quando ele ainda era um escravo. Eupalme levantou a cabeça olhando para o homem. O comerciante franziu a testa irritado com o fato de um escravo ficar olhando para ele, cerrou o punho e bateu no rapaz. Eupalme agora tinha certeza de que foi trazido de volta ao passado, ao ponto de partida de todas as histórias. Depois do comerciante sair, ele estava sentado no chão se questionando se estava sonhando. Porém logo percebeu que não era possível, tudo era real demais. Apesar disso, ele não conseguia acreditar, mas não tinha outra explicação. Todos aqueles eventos já haviam acontecido antes e ele tinha certeza. Logo, o mercador trouxe o grupo de Walker até ele. Parando na frente da jaula, ele apontou a mão para Eupalme e começou a elogiar os escravos, dizendo que estavam em bons estados. Eles haviam sido pegos recentemente. Eupalme franziu a testa. Ele não precisava mais pensar demais. Esta era definitivamente sua segunda chance. Eupalme pegou o cajado. Olhando para a arma que possuía um rubi no topo, ele pensou que era um cajado para flecha de fogo. Não era uma skill ruim. Ele amarrou a arma em seu ombro e pensou que era uma arma ideal para seu nível de habilidade atual, mas ainda não era o bastante. Caminhando pelo campo de batalha, ele pensou que um aventureiro deveria ter mais do que apenas uma arma para se preparar. Caso contrário, não teria sentido algum ele ter voltado ao passado. Eupalme parou quando viu uma perna decepada e se lembrou que alguns aventureiros escondiam itens valiosos nos sapatos. Ele tirou a bota do pé e encontrou um anel. O anel de telecinesia brilhou intensamente. De repente, ele ouviu barulho e se virou para trás bruscamente. Uma multidão de monstros apareceu correndo em sua direção. Se virando para eles, Eupalme percebeu que eles haviam vindo pelo cheiro de sangue. O monstro bateu o pé com força e todas as criaturas saltaram para atacar de uma vez. Com um golpe de sua lança, uma das criaturas foi estourada. O monstro atrás dele esticou sua língua, atacando com ela. Com sua língua, ele agarrou a lança do rapaz e quebrou a arma no meio. Os olhos de Eupalme se arregalaram.
Um monstro apareceu atrás dele pronto para devorá-lo. A habilidade Flecha de Fogo foi ativada e as chamas começaram a se concentrar num ponto. Usando uma flecha de fogo, Eupalme matou a criatura e recuou. Franzindo a testa, ele decidiu testar usar o anel. Enquanto a flecha de fogo voava no ar, o rapaz estendeu a mão. Usando a telecinesia do anel, ele assumiu o controle da flecha perfurando e matando os monstros ao seu redor. Logo, a flecha começou a se dissipar. Os cadáveres dos monstros caíram em chamas no chão. Eupalme percebeu que não conseguiria fazer esse mesmo movimento por muito tempo. O restante dos monstros estava parado assustado. O rapaz se preparou para lançar o feitiço novamente, mas ficou perplexo. Eupalme rapidamente saltou para trás. Suas flechas de fogo não estavam funcionando. Olhando para o cajado, ele percebeu que não parecia quebrado, então só podia estar em tempo de recarregamento. Um dos monstros, abrindo a boca, correu em direção ao rapaz. Eupalme pisou firme no chão, se posicionou e atingiu a criatura usando o cajado como arma corpo a corpo. Ele pensou que não tinha escolha a não ser continuar desse jeito até que o feitiço estivesse pronto. Acertando o monstro sem parar e o chutando para longe, ele pensou quanto tempo ainda faltava. Logo, as chamas começaram a se concentrar novamente em seu cajado. Um grupo dos monstros se aproximou dele. Eupalme os olhou fixamente e pensou que estava pronto. Uma flecha de fogo voou para frente. Eupalme imediatamente ativou o anel em sua mão. A flecha mudou sua trajetória, começando a atacar todos os monstros deixando buracos enormes por onde passava. O rapaz estava rodeado dos cadáveres em chama das criaturas. Charlotte levantou a cabeça com dificuldade. Olhando para Eupalme, ela disse que ele não era um escravo comum de isca. O rapaz olhou surpreso que a mulher ainda estava viva. Com muita dificuldade de falar, ela disse que a maestria em lança e magia não eram coisas comuns e perguntou quem era ele de verdade. Eupalme, olhando para ela, pensou que ela teve sorte, mas logo se corrigiu, refletindo que no estado dela, parecia mais para azar. A mulher encarou o cajado na mão do rapaz e perguntou por que ele estava com aquela arma. Charlotte, então, observou o pulso de Eupalme e gritou, dizendo que era impossível para ele despertar sendo apenas um escravo. Olhando ao redor, a mulher olhou para o campo de batalha e perguntou se ele havia planejado tudo. Eupalme olhou friamente para a mulher sem dizer nada. A floresta ficou silenciosa por alguns segundos. Charlotte estremeceu quando Eupalme perguntou se ela já havia acabado de falar. Abaixando a cabeça, o rapaz disse que ela estava entendendo as coisas de forma errada. Nada seria diferente mesmo que ele tivesse planejado tudo. Ele teria matado todos eles de qualquer maneira. Charlotte disse que aquilo era absurdo. A mulher cerrou a mandíbula até rangendo os dentes em pânico. Eupalme apontou o cajado para Charlotte, dizendo que ele abominava completamente pessoas que usavam escravos como iscas. Um tempo se passou e os eventos nos levaram à cidade. As pessoas na rua olhavam chocadas para Eupalme. Todos tentavam entender como um escravo isca havia voltado por conta própria. Eupalme pensou que os dados foram lançados. Ele precisava se apressar para evitar que o destino anterior se repetisse. O primeiro passo era se libertar da sua escravidão. Na sede da União Mercante Gafor, Abbis, sentado numa cadeira, perguntou incrédulo se era verdade que um escravo retornou vivo. Seu subordinado respondeu que sim. Aparentemente, o escravo voltou sem um único arranhão e todos os aventureiros que estavam com ele ali morreram lá dentro. Abbis sacudiu as cinzas do charuto e perguntou surpreso para confirmar se o escravo realmente foi o único que voltou vivo. Ele disse que isso era definitivamente estranho. Acima de tudo, pelo que o subordinado relatou, ele não saiu correndo e voltou para a associação sozinho andando calmamente, o que deixava mais estranho ainda. Aqueles que caíram na escravidão por causa de dívidas, iriam acabar virando iscas novamente mesmo que voltassem vivos. Tirando isso, o escravo não fugiu. Isso só podia significar que ele sabia que não podia escapar do alcance da União Mercante tão facilmente, porque o único meio de escapar era através da morte. Abbis entrelaçou os dedos. Levantando a cabeça, disse que essa era a abordagem da União Mercante Gafor. Abbis perguntou ao subordinado por que ele deveria ouvir um relatório tão trivial. Seu funcionário fechou os olhos, dizendo que havia uma coisa mais importante para relatar. Esse mesmo escravo havia despertado o primeiro círculo. O olho de Abbis se arregalou em choque. Dando uma tragada no cigarro,
Ele perguntou se o escravo que era usado para a isca realmente havia despertado. Ele franziu a testa, pensando que o escravo poderia ter muitos sentimentos negativos contra a união mercante e, se algo desse errado, poderia ser preocupante. O subordinado disse que o escravo queria mudar os termos do contrato, ele queria se registrar como aventureiro. A boca de Abis caiu aberta em surpresa. Seu subordinado colocou a mão no peito, dizendo que o mestre Hakan havia ordenado que Abis cuidasse pessoalmente desse assunto. Abis pulou quando ouviu o nome de Hakan. Imaginando o líder da União Gafor, ele tentou entender por que ele estava interessado num simples escravo de classe baixa. Olhando para o livro na mesa, ele decidiu que tudo poderia ser por causa daquela coisa. Logo, a porta de seu escritório se fechou. O charuto foi colocado na mesa. Se levantando e caminhando até a janela, Abis pensou no fato da isca querer se tornar um aventureiro. Há muito tempo, a imperatriz Signis decretou que o status de escravo não devia mais existir. Mas isso era apenas um decreto superficial. Porque as pessoas sempre foram escravas da Meso. Se falhassem em pagar o que pegaram emprestado, compensavam isso com trabalho duro. Esse conceito simples foi criado pelo mundo das garantias, os chamados escravos. Quando o pai do Eupalme, seu único parente, faleceu após adoecer, o rapaz se tornou um dos escravos. Musgo negro, um ingrediente medicinal que Eupalme comprou da União Mercante Gafor para seu pai, custou muitas vezes mais do que o preço de mercado depois que a União subiu o preço propositalmente e assim o rapaz ficou devendo 1000 mesos. Parado no meio do tribunal, ele ouviu sua sentença. O rapaz foi condenado a trabalhar forçadamente até seu débito ser quitado com a União Mercante Gafor. E foi assim que ele passou 6 anos sendo explorado pela União. Agora finalmente era a hora dele se preparar para a vingança. Ele estava sentado na frente de Abis. Eupalme se apresentou. Ele sabia que na frente dele estava sentado um dos subordinados mais próximos de Hakan, um dos líderes de Gafor. O homem fechou os olhos, dizendo que já havia recebido um relatório sobre o escravo, então iria direto ao assunto. Ele colocou uma xícara na mesa e disse que iria modificar o contrato para um contrato de aventureiros de rank F. Eupalme sorriu, surpreso que sua demanda tinha sido aceita fácil demais. Como pensou, ele estava sendo cauteloso. Abis estreitou os olhos. Eupalme disse que queria o rank I. O homem se recostou na cadeira, dizendo que não podia fazer isso porque ele nem sequer tinha uma classificação na Associação de Aventureiros. Eupalme explicou que ele já havia explorado quase 100 portais durante os 3 anos como escravo isca. Abis disse que isso significava que ele só era experiente como isca e nada mais. Eupalme o cortou perguntando desde quando caçar monstros era uma virtude para um aventureiro. A razão pelo qual o primeiro aventureiro foi capaz de fazer um nome para si mesmo foi pela sobrevivência. A virtude de um aventureiro era retornar vivo. Abis se apoiou na mesa e disse que ele admitia que era verdade. O homem concordou que o rapaz ter sobrevivido por 3 anos como escravo isca não era um feito ordinário, mas isso era tudo. Ele apenas entrou em masmorras de ranking baixo, então perguntou como Eupalme poderia ter tanta confiança que sobreviveria em portais de alto ranking. Tirando um charuto, Abis disse que parecia que o escravo os via como idiotas que aprovariam um contrato arriscado para alguém que poderia morrer sem nem mesmo pagar o que devia. Eupalme fechou os olhos e pensou. O homem observou o rapaz enquanto pensava que ele era um lunático que morreria sem nem conseguir dar 3 passos. Abis não conseguia entender o que era aquele sentimento repulsivo que estava tendo ao olhar para o rapaz. De repente, Eupalme olhou para Abis quando ele disse que havia um portal que somente 5 pessoas podiam entrar e já possuía 12 marcas. Abis sorriu amplamente, e disse que mais de 12 equipes já haviam morrido naquele portal. O homem queria que o rapaz provasse para ele se era realmente tão valioso quanto Eupalme dizia e se conseguisse, aceitaria o que o escravo pediu. Os eventos nos levam à floresta. O grupo ficou na frente de Eupalme e perguntou se ele era o novato que estaria indo com eles. O líder estendeu a mão e se apresentou como Shell. Ele era um tanque. Ele ouviu do Sr. Abis que Eupalme era um escravo isca, mas ele não se importava com essas coisas. Apontando para seus companheiros atrás dele, ele disse que eles também conheciam a história e não se importavam. Eupalme olhou para o grupo e os cumprimentou dizendo que esperava que tivessem um bom trabalho juntos. Um dos membros se aproximou e disse que ouviu que Eupalme podia usar magia de fogo e se esse era seu elemento mágico. Shell disse que tinha ouvido falar que magos não podiam usar magia elemental diferente daquela com a qual eles nasceram,
então qualquer item não relacionado aos seus elementos era inútil para eles. O líder anunciou que já era momento de acabar com a conversa. O objetivo da missão não era caçar monstros, mas sim retornar em segurança com os itens dos 12 grupos que foram aniquilados no portal. Shell sorriu e disse que eles precisavam devolver os itens à União. Ele ouviu que eles estavam oferecendo 3.000 mesos por cada item. Seu companheiro suspirou e começou a reclamar, dizendo que o dinheiro que a União Mercante paga era 2 vezes menos do que o preço real. Itens para o primeiro círculo valiam até 7.000 mesos. Então, o grupo começou a discutir o plano de ação parado na frente do portal. Uma floresta enorme crescia dentro do portal. O grupo parou no meio da floresta sombria. O líder disse que tinha uma grande chance de ocorrer uma batalha prolongada, então era melhor armar um acampamento primeiro. Apontando para uma árvore enorme, um dos membros do grupo disse que essa árvore era grande o suficiente. Com todos aqueles galhos, se esconder e se mover para as outras árvores seria bem fácil. Pregos e cordas caíram no chão. Um dos aventureiros se aproximou de Eupalme e disse para descansar enquanto o outro montava o acampamento, pois essa era a especialidade dele. Depois de um tempo, tendo construído a base, o grupo se reuniu sob a árvore. Agora que a base estava feita, eles iriam se dividir em 2 grupos e procurar pelos arredores. Tom, Max e Roa eram o primeiro grupo. Shell e Eupalme eram o outro. Cada grupo iria para uma direção para procurar e voltar. Se algo acontecesse, eles precisavam dar um sinal e correr para a base. Eupalme seguiu Shell. O homem franziu a testa e disse que era muito estranho eles não terem achado monstros ou qualquer item. Eles teriam que se mover para mais longe no dia seguinte. Eupalme o olhava fixamente quando o líder perguntou se ele gostou de sua primeira missão como aventureiro. Olhando para as costas do líder, ele disse que estava um pouco nervoso. Shell sorriu e disse que isso era normal. Mesmo ele sendo um aventureiro por muito tempo, cada passo que dava dentro de um portal ainda o deixava nervoso. Olhando para o céu, ele disse que foi capaz de ser corajoso porque havia pessoas boas ao redor, embora estivesse um pouco envergonhado de dizer isso. Shell disse que ficou bem triste quando ouviu a história de Eupalme. Ele só podia imaginar o quão duro era a vida de um escravo isca. Se virando para o rapaz, Shell ofereceu para Eupalme se juntar ao grupo. O líder não entendeu muito bem quando olhou Eupalme, que permaneceu parado atrás. Vendo que o rapaz estava olhando para rastros achados, ele pediu para que não se preocupasse com isso. À noite, todos se reuniram ao redor da fogueira. Eles discutiam que como não acharam nada, não dava para ganhar dinheiro nenhum. Shell mastigou frango e disse a todos para pararem de falar sobre trabalho enquanto comiam. Eles podiam fazer isso amanhã. Eupalme ficou em silêncio apenas observando o grupo. Logo o fogo se apagou e a floresta ficou completamente escura. Roncos eram ouvidos na plataforma construída. Shell se aproximou de Eupalme com uma tocha e perguntou se ele estava dormindo. O rapaz envolto num cobertor não respondeu. Tom colocou a mão no ombro do líder e perguntou o que ele estava fazendo. Tom sorriu maliciosamente, tirando sua lâmina, dizendo que o garoto estava profundamente adormecido, como ele conseguiria responder. Se aproximando de Eupalme, ele disse que Shell era muito cauteloso. Eles já haviam misturado o sonífero de um cogumelo que faria qualquer um cair no sono. Eupalme tinha engolido tanto que teria muita sorte se estivesse morto. Aquele cajado de flecha de fogo dele valia quase 10.000 mesos. Balançando a arma para atacar, Tom decidiu que era a hora deles começarem a trabalhar. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.